Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar uma volta nas notícias do mundo, na notícia geopolítica, nas principais notícias geopolíticas de hoje, para mostrar para vocês como o mundo está vivendo um período de tensão constante, além dos grandes conflitos que a gente vê em algumas áreas aí. Nós temos uma tensão premente lá na Europa, muito delicado o momento agora, e caminhamos para um grande conflito naquela região. E mais um passo foi dado em busca desse conflito, já que o parlamento da Turquia aprovou a entrada da Suécia na OTAN. Falta, é claro, o presidente turco Tayyip Erdogan assinar, mas o Congresso já deu viés positivo, tá, pessoal? Ó, o parlamento da Turquia aprovou a entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, na última terça-feira, dia 23 de janeiro desse ano de 2024, encerrando aí meses de negociações entre o país e a aliança militar. A Suécia vai ser o 32º país a fazer parte da OTAN. Falta, é claro, a aprovação da Hungria para que de fato isso seja ratificado. Desde 2002, a Turquia fazia objeções sobre a entrada da Suécia na aliança militar, depois que Estocolmo pediu para entrar na OTAN, após a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia. E embora se oponha à invasão, o governo turco criticou as sanções ocidentais contra Moscou. Turquia e Hungria mantêm as melhores relações com a Rússia dos países que fazem parte, que são membros da OTAN, aliança que é liderada pelos Estados Unidos da América. A Hungria disse que acredita que a adesão da OTAN não é uma prioridade para a Suécia com base nas ações do país. O país, inclusive, havia se comprometido, a não ser o último aliado a ratificar a adesão da Suécia, mas como o parlamento húngaro está em recesso até meados de fevereiro, de fato a Hungria será a última a dar esse aval para que de fato a Suécia possa fazer parte da OTAN. Mais um momento delicado nessa geopolítica, nesse momento que a gente está vivendo no mundo aí nesse início de 2024. Lembrando que em abril de 2023, no ano passado, a Finlândia entrou oficialmente para a OTAN. A adesão da Finlândia, inclusive, foi um dos principais movimentos geopolíticos mundiais desde o início da guerra da Ucrânia e acirrou ainda mais as tensões entre o Ocidente e a Rússia, que começou a dividir oficialmente uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros com o país membro da Aliança Militar do Ocidente. Em julho de 2023, Erdogan concordou em encaminhar para o parlamento a proposta da Suécia para ingressar na OTAN. Na ocasião, o secretário-geral, Jens Stoltenberg, disse que o presidente Erdogan concordou em encaminhar o protocolo de adesão da Suécia à grande Assembleia Nacional o mais rápido possível. A OTAN anunciou em 18 de janeiro, então recentemente, a realização do maior exercício militar desde a Guerra Fria. Foram convocados 90 mil soldados de todos os países da aliança, além da Suécia, para a ação que previsto acontecer para a próxima semana. O término deve acontecer em maio, tá? Mais de 1.200 veículos de combate entre navios, caças, helicópteros, drones e tanques de guerra serão usados. Os militares participarão de uma série de exercícios conjuntos e trabalharão num cenário, olha aí, de um ataque russo, segundo o comandante-geral da OTAN na Europa, o Christopher Cavoli disse. Lembrando, galera, o que é a OTAN? Isso é uma sigla, que significa Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte. É uma aliança formada, por enquanto, por 31 países, incluindo aí Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França. A organização passou para o centro das discussões na diplomacia internacional em meados de abril e ao longo de maio de 2022, devido à possibilidade da adesão tanto da Finlândia, que já o fez, como da Suécia, em meio à guerra na Ucrânia, que foi motivada, iniciada justamente pela possibilidade da Ucrânia fazer parte da OTAN, o que desagradou diretamente a Rússia. Em abril de 2023, a Finlândia entrou e agora tudo indica que a Suécia deva entrar nos próximos meses para fazer parte também da OTAN. Lembrando que a OTAN foi criada em 1949, pós Segunda Guerra Mundial, num período chamado de Guerra Fria, sob a liderança dos Estados Unidos, em oposição à extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou somente União Soviética. Durante a Guerra Fria, os países ligados aos Estados Unidos, eles pertenciam à OTAN, pelo menos em sua maioria, e a União Soviética tinha uma aliança nos mesmos moldes, chamado de Pacto de Varsóvia. Após a dissolução do Bloco Comunista em 91, muitos dos países que inclusive pertenceram ao Pacto de Varsóvia entraram para a OTAN, o que é o caso inclusive da Polônia, cuja capital Varsóvia, olha só que interessante,
dava o nome à antiga aliança. Desde então, a OTAN passou a atuar, principalmente teoricamente, né, zelando pelos interesses econômicos dos membros, com algumas exceções. Então isso é delicado, a Rússia sabe disso, ela é um inimigo geopolítico dos membros da OTAN e nos últimos anos isso tem ficado cada vez mais claro, que as estratégias geopolíticas desses grupos são totalmente contrárias uma à outra, o que gera uma tensão delicada no mundo. Para ter uma ideia, os países que são membros são Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, República Tcheca, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Montenegro, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia e a Turquia. E agora, muito provavelmente, nos próximos meses, a Suécia. A situação está extremamente delicada lá, tá, galera? A gente tem visto nos últimos meses o acirramento do conflito. A Rússia volta à carga nos últimos dias, nas últimas semanas, melhor dizendo, em ataques ao território ucraniano, vitimando pessoas, destruindo casas, destruindo prédios comerciais, atacando inclusive áreas urbanas. A situação está tensa e isso pode e deve escalar nos próximos meses e não sabemos, de fato, qual será o término de tudo isso, quando isso vai parar. Já que, ao mesmo tempo que a Rússia aumenta a linha de combate dentro da Ucrânia, a OTAN também tenta mostrar força, fazendo exercícios e convocando um grande exercício como há muito tempo não se via. Então, a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo lá na Europa, porque é um conflito que pode sim escalar no sentido de uma grande guerra, de uma nova grande guerra entre essas potências. Acredito que em algum momento esses grupos eles vão precisar diminuir o volume, mas é delicado. Claro que tem algumas coisas nesse ano que são importantes, como a eleição nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então isso movimenta um pouco, mexe um pouco com o que pode acontecer na guerra, a eleição em alguns países, principalmente o principal líder da OTAN, que é os Estados Unidos. A gente vê que a situação nesse momento, nessas primárias eleitorais, para definir quem serão os candidatos do Partido Republicano e do Democrata, muito provavelmente teremos uma disputa entre Joe Biden, que já é o atual presidente, e Donald Trump. E há uma divisão muito claramente na sociedade americana entre os dois. Então, tudo pode acontecer nesse jogo e o que eles pensam sobre a guerra da Ucrânia, inclusive a atuação de Joe Biden ao longo do ano nessa guerra, pode ser crucial para definir os rumos da eleição nos Estados Unidos. Uma outra questão geopolítica importante, ó. O Lula conversou por telefone com o presidente do Equador e ofereceu ajuda em meio à crise de segurança no país. Lembrar que já há algumas semanas a gente tem visto imagens muito delicadas no Equador devido à situação da segurança pública. Então, nessa terça-feira, o Lula, dia 23 de janeiro de 2024, o presidente Lula conversou com o presidente do Equador, Daniel Noboa. Segundo o Palácio do Planalto, o Lula indicou a disposição do Brasil em ajudar o Equador, inclusive por meio de ações de cooperação em inteligência e segurança, em meio à crise que o país está enfrentando no combate ao crime organizado e também ao narcotráfico desde o início desse ano, tá, galera? Lembrar que tudo teve início, esse clima de crise de segurança pública dentro do Equador, principalmente quando as autoridades se deram conta de que Fito, líder de uma facção dos Luchoneiros, havia fugido de uma prisão. E nos dias que se seguiram, muitos criminosos fugiram de presídios e ataques passaram a ser cometidos em todo o país. Teve sequestro de brasileiro, teve invasão a um canal de TV ao vivo e tudo aquilo chocando a opinião pública internacional. E o que a gente observa nos últimos anos é um aumento significativo da violência no Equador, que já foi considerado um dos países mais seguros, mais tranquilos aqui da América do Sul e que vive agora está na rota do crime organizado por fatores que estão ligados também a movimentações internas da Colômbia e, claro, a movimentação desse tráfico de drogas, do narcotráfico internacional, achando agora uma possibilidade de utilizar o território equatoriano como uma base também para que essas drogas possam passar, possam ser comercializada para outras áreas, para outros países. Isso acaba trazendo um clima de insegurança constante. Também, claro, internamente o Equador tem uma política que é criticada por muitos por ter privatizado em grande parcela a segurança pública, o que está se mostrando ineficaz nesse momento de problemas sérios que a gente tem visto de aumento da violência, principalmente nos últimos 5, 6 anos dentro do Equador. Não podia deixar de falar sobre a questão geopolítica sem contar também uma
situação delicada que aconteceu lá em Israel, né? Israel perdeu 24 soldados no dia mais mortal, até agora, né? Para seu exército desde a invasão ao território de Gaza, tá? E ainda vê que vai ser uma guerra que ainda vai levar um bom tempo. Apesar de todas as críticas internacionais, das denúncias, inclusive recentes, da África do Sul de um possível genocídio que Israel está fazendo com a população de Gaza. Mas como a gente sabe, o Conselho de Segurança da ONU, dos 15 países que fazem parte, 5 são membros permanentes e os Estados Unidos é um dos 5 que pode vetar qualquer proposição, qualquer moção que possa, nesse momento, fazer alguma referência de entrada da ONU no conflito. Então, a ONU está de mãos atadas enquanto os 5 países permanentes não entrarem em consenso para que se de fato termine o conflito, de fato possa se buscar uma resolução, a mediação pela paz nessa região. O que se observa são ataques constantes sem uma solução no momento, já que Israel não aceitou o acordo proposto pelo Hamas recentemente. Então, o que se vê é uma guerra que ainda deve durar um bom tempo, enquanto, de fato, as grandes potências não fizerem algum esforço ou Israel se sentir motivado a parar com o conflito, o que é muito delicado. Isso está movimentando, inclusive, a região. A gente já falou aqui, nós temos outras situações delicadas acontecendo ali, envolvendo alguns agentes geopolíticos importantes, como é o caso do Irã, da Arábia Saudita. A gente teve, inclusive, o ataque do Irã a países, a células, supostas células terroristas no Paquistão, o Paquistão respondendo no dia seguinte, no Iraque, na Síria, situações extremamente delicadas nessas regiões. Então, você tem uma movimentação muito complicada. A acusação de que o Irã financia vários grupos que são grupos de resistência, teoricamente, à invasão norte-americana, à invasão ocidental na região do Oriente Médio. Você tem os Estados Unidos continuando ataques contra os Houthis lá no Iêmen, e é uma situação também muito tensa, delicada. O Iêmen, que é um país onde você tem problemas internos sérios, um dos países onde você tem uma crise grave humanitária acontecendo, uma disputa pelo poder e grupos que se degladiam pelo poder. Um desses grupos, o grupo dos Houthis, também pela causa palestina, pela causa da população da faixa de Gaza, atacando embarcações para demonstrar que estão insatisfeitos com toda essa ingerência e o que tem acontecido dentro desse território relacionado tanto a Israel como aos Estados Unidos e alguns países ocidentais que atuam nessa região. Os caminhos que isso vai terminar, onde isso vai parar, são ainda obscuros. A tensão é constante e iniciamos o ano de 2024, sim, com um receio grande da escalada dos conflitos a nível internacional. É importante que a gente fique atento e vamos ficar ligado no que está acontecendo. E aí eu faço até um convite, se quiser ficar atento por esse canal, se inscreve aí, dê seu like, dê seu comentário, que daqui a pouco a gente traz mais notícias da geopolítica para você. Obrigado pela audiência e pela paciência e até a próxima.